Fala pessoal, mais um vídeo aí no canal, né? Trazendo aqui os destaques da coletiva do VP, né? Que aconteceu ontem. Ontem eu trouxe o pós-jogo, hoje eu trago as coletivas do VP, mais alguns assuntos aí importantes do Corinthians, né? Enfim, ele disse na coletiva, né? O VP sobre a questão do jogo, né? O que ele tentou fazer ali com o Roger Guedes, com aquela movimentação. Ele disse que pensou em fazer uma movimentação para que os meias pisassem um pouco mais na área, né? Por isso que ele tentou fazer essa jogada com o Roger saindo um pouco mais da área, né? E que faltou só isso para talvez o Corinthians ter mais oportunidades, né? De conseguir fazer o gol, né, cara? O que, se você for ver o jogo, é verdade, né? O Corinthians teve bastante é, movimentação ali com o Roger Guedes abrindo pro Mantuan, o próprio Ramos, né? O próprio Cantillo abrindo bastante bolas ali pro Rafael Ramos e tudo mais, né? Mas faltou o Corinthians dar aquela centralizada na jogada. Ele falou sobre isso, né? Falou o que ele imaginou a partida e essa foi a intenção dele no jogo, né? Enfim, e também disse que o Corinthians não conseguiu fazer mais gols, porque realmente, depois ele de uns 10 do segundo tempo, né? O Corinthians perdeu um pouco de intensidade com seus meio-campistas, né? O próprio Queiroz, o Renato, o próprio Cantígio, né? Não que o Goiás tivesse feito alguma jogada muito perigosa, teve aquela cabeça do Pedro Raul, mas o Corinthians perdeu ali a, esse ímpeto, né? E que era esperado que o Corinthians fizesse mais gols, né? Tivesse feito mais gols no primeiro tempo, né? E não aconteceu, mas acabou com 1 a 0 aí. Tá de bom tamanho, né, cara? Enfim, o repórter durante o coletivo fez uma pergunta, né? Se o VP ia utilizar os jogadores aí parar com esse rodízio nas partidas mais importantes do ano aí contra o Santos e contra o Boca Juniors, né? E o VP ficou puto, né? O homem ficou puto. Falou que realmente, né? Se você for ver a pergunta do cara, parece que o VP tá querendo fazer o rodízio porque é de livre e espontânea vontade, né? Ele já explicou o que ele tenta fazer, tenta dar uma mesclada do time com os jogadores mais velhos que o Corinthians tem. Não dá pra jogar todas as partidas juntos, principalmente sendo de 3 em 3 dias, né? E, enfim, e que se não fosse os meninos da base que ele promoveu ali, dando mais oportunidades, se transformando até como peças da equipe titular, o Corinthians estaria provavelmente brigando pra não ser rebaixado, né, cara? É, Cara, se você for ver esse jogo especificamente, o Corinthians não tinha diversos jogadores, né? Não era porque eles estavam no banco e o VP optou pelo rodízio, realmente não tinha. Você tinha ali pro banco Felipe Augusto, Giovani, Wesley, jogadores da base, e atacantes você não tinha nenhum. O Gustavo Silva tá com Covid, né? O William tava com desconforto na perna, não foi pro jogo, eles não foram nem relacionados. O Júnior Moraes tá com uma alergia na cara aí. Então ele não tinha opções, né, cara? Então, assim, ele teve que improvisar até o Piton. Ele falou sobre isso, né, cara? Do porquê que ele fez essas mudanças, né? E uma coisa também interessante que ele falou na coletiva, cara, o pessoal falou sobre o retorno do Fagner e tudo mais, né? E o repórter, durante a pergunta, até formulou uma equipe, digamos, titular do Corinthians, né? Imaginando que não tenha mais o rodízio do VP, né? E eu achei importante a resposta do Vitor Pereira, até pela questão de como que ele entende o futebol, o jogo ali, né? Ele falou que é sempre importante ter mais peças, né? Pra, até essas peças consideradas titular, mas que fique algumas no banco também para ele ter uma possibilidade de, de virada, né? Caso o Corinthians não esteja dando certo a ideia principal. Ah, mas por que você já não vai como time titular e decide o jogo? Ok, pode ser que tenha mais chance de vencer, mas não é garantia. Então ele meio que eu entendi que ele sempre trabalha com precisa ter algumas peças no banco para poder desempenhar o jogo ali, até mudar caso precise, né, cara? E assim, ele deu uma cobrada forte, precisa de jogadores, né? Ele até falou com a palavra honestidade, né? Porque assim, eu falo por mim. Eu achei que esse elenco seria suficiente para brigar com o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro nessa temporada. E talvez até seja, porque está brigando pelo título brasileiro, por exemplo, está classificado nas competições, vai começar agora os mata-matas, as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Mas você vendo como o Corinthians tem um elenco curto, como as peças que o Corinthians tem ali, os medalhões, né? Como o Renato, o Juliano, o William, não consegue jogar todos os jogos. Eu não sei também se, por exemplo, o Palmeiras vai conseguir manter
sempre os mesmos jogadores ele jogando todos os jogos, né? Porque a gente se apega a eles ali nesse sentido pela questão dos caras estarem vivendo um grande momento, né? Mas assim, me parece também um pouco inviável também, até pela idade, você ficar repetindo. E fora que esses jogadores, você pega, por exemplo, o Renato Augusto jogou um pouquinho melhor ontem, né? Mas não vinham jogando bem, justificando a manutenção deles na equipe, né? Você tem aí um crescimento do Roger Guedes, talvez o William sempre fosse uma peça importante, acho que esse não deixou de ter ali de ser uma dos principais nomes desse time, né? Aí você também teve o crescimento do Juliano, que figura agora como titular. Então, assim, ele tentou trabalhar com esse negócio de honestidade, né? A gente até debateu isso no Loucos do Bando, né? Inclusive, foi agora há pouco ao ar, né? A live. Passem lá, né? O Léo até comentou, né? Tipo, pô, será que ele tá querendo dar uma desculpa caso seja eliminado? Eu não sei se é uma desculpa, mas assim, ele tá falando o que tá acontecendo, não tá vendendo uma coisa que não tá acontecendo, né? E mesmo assim, mesmo o pessoal enchendo o saco e tudo mais, o Corinthians é líder do campeonato, cara. Você não pode negar. O Palmeiras tá perdendo pro São Paulo aí, tá empatado com o Palmeiras agora, no momento, né? Então, assim, o Corinthians está na briga das cabeças, né? Eu ainda tenho uma teoria de que não tem como ser eliminado do Brasileirão, né? Mas se for eliminado da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, talvez seja até benéfico pro Corinthians, pensando que o Corinthians possa ir um pouco mais além até o final do ano, né? Porque o Brasileirão não tem jeito, vai ser 38 jogos mesmo. E talvez tendo só uma competição de Copa, talvez o Corinthians consiga se preparar melhor, né? Para os jogos e lá no final tem ainda a perna para conseguir conquistar todas, né? Às vezes dá a sensação que talvez o Corinthians, por mais que esteja bem agora, ele vai cair em algum ponto, né? E tomara que não aconteça isso. E aí você tem alguns reforços aí que pode chegar para ajudar o elenco do Corinthians, como o próprio Vital, o próprio Ramiro, né? Que estavam emprestados. O Mendes provavelmente vai voltar pro Corinthians porque o Inter não teve um acerto com o Corinthians aí, né? Enfim, essas são as peças. O Corinthians está com muitos lesionados na equipe, né? E outros problemas. Então, assim, o elenco tá curto, né? O pessoal até perguntou durante a entrevista, né? Por que, que o VP não utilizou, né? Os meninos da base, não é que ele não utilizou, né? Mas os miúdos dos miúdos, né? Até o Vessone usou essa expressão, né? Que é o Wesley, que é o Giovani, o próprio Felipe Augusto, né? E o VP disse que ele tenta colocar os jogadores, e é a sensação mesmo que eu tenho durante o jogo, vendo nas partidas, né? Que é realmente isso. Ele tenta colocar os jogadores de uma forma mais tranquila, quando o Corinthians já tá vencendo o jogo. E muitas vezes, esses últimos jogos, não tem conseguido colocar nessa situação, né? Então, às vezes ele demora pra colocar, o próprio Wesley, o próprio Giovani, o próprio Felipe Augusto, mas teve alguns jogos que ele conseguiu colocar esses jogadores, né? Que onde as partidas estavam mais tranquilas. Então, acho que ele tá fazendo essa inserção, né? Nesse ambiente do Corinthians aí competitivo, né? E, enfim. Mas enfim, pessoal, eu tô fechado aí com o VP, né? Eu achei justo o que ele falou. Não tem como colocar todos esses caras para jogarem por questão física mesmo. Eu acho que se fosse uma partida por semana, eu acho que era bem razoável de acontecer. Mas de 3 em 3 dias, você pega o jogo contra o Cuiabá, cara. Cara, inacreditável, mano, o que aconteceu ali, né? Tipo, não só o Renato Augusto ou o Juliano que tava se arrastando em campo, mas você tinha moleque jovem ali, também morto, né? Como o Piton, enfim, outros jogadores também que estavam bem desgastados, né? Mas enfim, né? É o que tem pra fazer hoje. Eu ainda acredito que por ser esses jogos mais importantes aí agora, essa fase super decisiva que vai dizer muito do resto do ano do Corinthians, né? Acredito que talvez ele vá forçar ali no William, até no Juliano, que esses caras são peças importantes nesse meio campo, né? Mas vamos ver, também ainda assim é perigoso, cara, você forçar tanto, porque você pode correr o risco de perder o cara por muito tempo, como foi o acidente com o Maicon, né? Vai ficar 3 meses fora por lesão muscular, né? Mas enfim, Fiel, é isso aí, as notícias do Corinthians, né? Esse enfoque na coletiva do VP que ficou bolado aí com a pergunta do rodízio, né? E vamos confiar aí que o homem entende do que tá fazendo aí. Ele errou algumas situações, né? Acho que ele errou aquela partida contra o Always Red. Talvez tivesse entrado pra matar o jogo com os titulares, né? Aí, até eu falando isso, né? Mas os jogadores mais importantes que naquela situação estavam disponíveis, né? Ele tinha entendido que o Always Red era uma equipe mais fraca e que com uma equipe alternativa já daria certo, né? E assim, era pra ter dado certo, essa é a grande verdade, mas não deu, né? Então, fica aqui a crítica, né? Mas enfim, pessoal, a gente volta aí com mais vídeos, talvez amanhã, se tiver mais notícias, né? E, enfim, se não também, volta aí, certeza, com o pós-jogo de Corinthians e Santos pela Copa do Brasil na quarta-feira. É isso aí, fiel. Por enquanto, voltamos à liderança, né? Não a liderança oficial, né? Mas está empatado com o líder Palmeiras por enquanto, né? Os dois
ali com a mesma quantidade de pontos, 25, porque o Palmeiras está perdendo para o São Paulo no momento, né? Mas enfim, fiel, é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, não deixem de passar no Loucos do Bando e acompanhar as lives que a gente faz lá. E vai Corinthians!